Graça e paz, amados. Glória a Deus. É um prazer estar com os irmãos aqui, mais uma manhã, né? E às vezes eu vim aqui preocupado com esse negócio de manhã à noite, né? E a gente começa a falar, e aí de repente a gente está falando noite, né? Nessa noite. Mas é uma das preocupações que nós temos quando nós chegamos para estar compartilhando com os irmãos, né, a palavra do Senhor nosso Deus. Então, com muita alegria que nós estamos aqui. Ontem teve um trabalho maravilhoso, né? Foi um trabalho aqui dos irmãos do louvor. E eu agradeço a Deus, irmãos, porque nós temos nos empenhado para sempre estarmos cultuando a Deus, né? Com a nossa alma, com os nossos lábios, exaltando ao Senhor. Então, eu sou grato a Deus pelas pessoas que o Senhor tem levantado lá em Carapicuíba, tem nos ajudado lá, tanto na parte de música quanto ministração da palavra, os trabalhos que nós temos feito. E tudo isso, irmãos, para a glória do nosso Deus. É tão bom saber que, né, nós estamos no mesmo barco, na mesma luta e na mesma fé em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Tive o prazer de receber o pastor Ricardo há uns dias, né, uns 15 dias atrás, ministrando lá em Carapicuíba, foi uma bênção, amém? E hoje nós estamos aqui, né, a convite do pastor William. Eu queria agradecer aí cada um dos irmãos e o pastor de nos dar esta oportunidade de estarmos mais uma vez na presença do Senhor. Amém, irmãos? Salmo 139. Glória a Deus. Salmo 139, irmãos. Deixa eu pegar minha colinha aqui, né? Estou preparado, é isso? Ai, ai. Eu quero compartilhar com os irmãos aqui sobre o verso 139. E eu gosto quando os pastores, as pessoas que vão lá ministrar na igreja, eu sempre gosto de chamar pastores que estão à frente da obra, estão envolvidos na obra. Porque às vezes as pessoas fazem um trabalho especial e convidam às vezes pregadores que são itinerantes, né? Então eles vão lá, pregam lá uma palavra, ministram uma palavra e vão embora. Mas por que eu gosto sempre de, quando tem festividade, convidar normalmente pastores que estão à frente do trabalho? Porque, na minha concepção, estes pastores têm a preocupação de trazer um ensinamento para a igreja, de trazer algo para a igreja que vai influenciar o seu dia a dia. E é assim que eu tenho trabalhado lá na igreja de Carapicuíba, de maneira que aquilo que nós ministrarmos, aquilo que nós pregarmos, seja algo que seja útil para o dia a dia da igreja. E eu quero compartilhar com os irmãos Salmo 139, e eu gostaria de ler o texto que diz assim. Todos acharam? A onipresença e a onipotência de Deus. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar, o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Sem que haja palavra na minha boca, eis que o Senhor tu já sabes. Tu me cercas em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu lá está. Se fizer no Seol a minha cama, eis que ali também estás.
Se tomar as asas da alva, e se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser, de certo, que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz para ti são as mesmas coisas. Pois possuístes o meu interior, entristeceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de uma maneira terrível e maravilhosa fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos, quando no oculto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo os ímpios, apartai-vos, portanto, de mim, homens sanguinários, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti? Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece todos os meus pensamentos. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor agora, meu Deus, essa palavra, da qual, Senhor, nós estaremos aqui compartilhando com a igreja. Queremos sim, Senhor, pedir a Tua misericórdia, queremos sim, Senhor, pedir a Tua bênção, queremos sim, Senhor, sermos impactados, Senhor, por essa palavra maravilhosa, que é a palavra do Senhor. E nós queremos Te pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, o Espírito Santo, possa falar, ó Pai, ao coração de cada um dos Teus filhos. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? A palavra de Deus, amados, ela vai nos trazer aqui alguns dos atributos de Deus. E vai falar exatamente que nós não conseguimos, em hipótese alguma, nos escondermos de Deus. Então ele vai falar da onisciência, ele vai falar também, da onipresença. E eu queria falar um pouco também da onipotência do Senhor. Porque se há algo que de fato o homem faz, é se esconder quando faz alguma coisa errada, sim ou não? Ele tende a querer se esconder. E um exemplo que nós já podemos levantar de imediato seria a condição de Davi, quando ele comete adultério com Batseba. Ele tenta se esconder. Ele arma situações para que a culpa dele não seja descoberta. Mas de alguma maneira ele tenta esconder o mal feito dele, ele tenta esconder o erro dele. E aí, meu querido, quando ele tenta esconder o erro dele, ele acaba indo por caminhos piores ainda. Porque ele tenta esconder aquilo
diante daquele que vê todas as coisas. E aparentemente, parece que ele obteve sucesso nesse empreendimento de tentar esconder o seu mal feito. Ele planeja uma circunstância, uma situação, e que chega à morte de Urias. E parece que está escondido, está tudo bem, mas não. Ele vai perceber que não é possível se esconder de Deus, ou esconder os nossos maus feitos, os nossos erros, os nossos pecados, diante da face do Senhor. Aí o Senhor envia o profeta, e o profeta começa a contar uma história sobre ovelha, sobre gado, e ele chega e fica indignado, ele diz, mas como que esta pessoa sendo rica, ela pode agir dessa maneira com esse pobre, que só tinha uma ovelha? E ele se acha indignado, ele diz assim, esse homem é digno de morte. E aí o profeta olha e diz assim, esse homem é você, Davi. Pronto, foi descoberto ali o mal feito. Não vou falar das consequências que Davi teve desse mal feito, mas o que eu quero que os irmãos entendam é que normalmente o ser humano ele tenta esconder de Deus os seus malfeitos. Ele tenta de alguma maneira se esconder. E aí nós vamos ver, por exemplo, no Éden, quando Adão e Eva desobedecem a ordem do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor vinha durante o dia conversar com ele, e quando o Senhor chega, ele se esconde. E ele diz assim, eu ouvi a tua voz, vi que era o Senhor, e fiquei com vergonha e me escondi. E aí o Senhor pergunta, mas quem? Como é que você sabe? Como é que você pode querer se esconder de Deus? Então, meu querido, nós vemos aqui a onipresença do Senhor, a onisciência do Senhor, que sabe todas as coisas, que vê todas as coisas. E o salmista, meu amado, com a experiência negativa que ele teve, ele manda esse salmo maravilhoso dizendo, Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, e de longe entendes o meu pensamento. Então o que nós podemos ver? Que Deus nos conhece. Posso ouvir um amém? Deus, Ele sabe como nós agimos e reagimos em todas as circunstâncias. Deus sabe como é o nosso dia a dia, como nós nos comportamos como homens e mulheres de Deus, quando nós não estamos entre os irmãos, quando nós estamos muitas vezes lá na nossa escola, na faculdade, no nosso trabalho, quando nós estamos em família. Porque, meu querido, é muito bonito chegar na igreja e ver os irmãos, e sorrir com os irmãos, e brincar com os irmãos, e ter comunhão com os irmãos. E muitas vezes temos uma aparência de homem bondoso, mas só a esposa sabe que tipo de homem nós somos em casa. Só o marido sabe que tipo de esposa as irmãs são lá em casa. Só os pais sabem que tipo de filhos nós temos na nossa casa, irmãos. Então, por mais que nós tentamos esconder algumas coisas, meu amado, minha amada, diante do Senhor, nós não podemos esconder nada. E o que nós temos vivido hoje? Nós temos vivido uma era em que as pessoas, elas procuram viver de aparência. E isso não é bom. Porque diante do Senhor, meu amado, nós não podemos viver de aparência. Diante do Senhor, meu querido, minha querida, nós temos que rasgar os nossos corações, abrir a nossa vida, meu amado, diante do Senhor, e mostrar para o Senhor verdadeiramente, sinceramente, que nós o adoramos pelo que Ele é, e não pelo que Ele pode fazer. Ou seja, meu amado, nós temos que ser cristãos
verdadeiros. Nós temos que andar na presença do Senhor. Durante um tempo, lá na igreja de Carapicuíba, eu ensinei muitos irmãos sobre a sinceridade diante de Deus. Porque a Bíblia diz que o Senhor se mostra sincero na vida daquele que é sincero para com Ele. Então a primeira coisa, meu amado, que nós precisamos aprender é sermos sinceros diante do Senhor. A servirmos ao Senhor com sinceridade de coração. A andarmos na presença do Senhor, meu querido, minha querida, de maneira a glorificar o nome do Senhor todos os dias da nossa vida. Por quê? Porque o Senhor nos conhece. O Senhor conhece os nossos pensamentos. O Senhor conhece o intento dos nossos corações. Aquilo de fato que nós somos, o Senhor conhece. Porque às vezes nós tentamos mostrar uma aparência. Pessoas que tentam viver de aparência, mas que na verdade lá no seu íntimo não é aquilo. Pessoas que muitas vezes, meu querido, elas batem no seu ombro. Pessoas que muitas vezes, meu amado, elas tentam mostrar para você uma amizade sincera, mas que quando você vira as costas, não é nada daquilo. Mas diante do Senhor, preste bem atenção, diante do Senhor nosso Deus, nós temos que aprender a ser sinceros e rasgarmos os nossos corações na presença do Senhor. Eu falo muito para meus filhos, filho de peixe, peixinho é. Filho de pastor, não é pastorzinho. Eu sempre ensinei meus filhos a andar no temor do Senhor e no caminho do Senhor. E glória a Deus porque eles deram um ouvido. E todos os meus 3 filhos andam na presença do Senhor. Mas você está entendendo a importância de você viver uma vida em sinceridade diante do Senhor? Você está entendendo a importância da sua vida cristã ser uma carta aberta para que o mundo possa ler? Para que ninguém possa, meu amado, estar nos acusando, e ainda que venha acusações aleatórias contra a nossa vida, ainda assim nós podemos chegar diante do Senhor em sinceridade e falar: olha, Senhor, Tu conheces o meu coração. Olha, Senhor, Tu conheces o meu andar, o meu deitar, o meu levantar. Julga-me, Senhor, segundo a Tua misericórdia. Senhor, Tu sabes que eu não tenho escondido nada diante do Senhor. E aí, meu querido, nós vamos sim entender e vamos ver o agir de Deus na nossa vida. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz, meu querido e minha querida, que Deus se mostra sincero quando nós somos sinceros diante dEle. Então, diante do Senhor, que conhece os nossos pensamentos, que conhece o intento dos nossos corações, nós não podemos esconder nada, irmãos. E o salmista vai continuar dizendo: cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ou seja, quando você abre os teus olhos, o Senhor já está te observando. E quando você fecha os seus olhos à noite para o descanso, o Senhor também está te observando. Sabe aquela cena, você que é mãe, que é pai, quando você via seu filhinho ou sua filhinha dormindo, e você ia lá na beira da cama e ficava olhando, a irmã ainda ali, né? É, irmã, sim ou não? Ficava olhando assim, minha pequena, meu pequeno. Hã? É gostoso ou não é? Sim ou não? Agora eu faço com a minha netinha.
fico olhando assim, sabe, irmãos? Agora imagina Deus olhando para você todos os dias. Imagina Deus te guardando todos os dias. Imagina o Senhor dando ordem aos seus anjos ao seu respeito. Aleluia, irmãos. E aí nós vemos a onipotência de Deus. Aí nós vemos um Deus maravilhoso, que tem poder para nos guardar, tem poder para nos livrar de todo mal, tem poder para nos prosperar e para fazer coisas grandiosas, meus amados, em nossa vida. É esse o Deus que nós servimos. Um Deus que com poucas pessoas destrói grandes exércitos. Quem entende, diga amém. Que coisa linda. Porque Deus conhece o coração do homem. Lembra quando Deus chamou Gideão? Não, vou com uma batalha de homens. Não, não vai não, você vai com poucos homens. Mas como assim não? E aí, ele faz alguns testes. Ó, quem for covarde, quem estiver com medo, pode ir para casa. Milhares foram embora. E aí ele vai fazer um outro teste. E aí ele observa a maneira como aqueles que ficaram estavam tomando a água no rio. Aí o Senhor diz, coloca isso aqui à parte. E foram só 300 para combater contra milhares. E quem saiu vencedor nisso? E por que saiu vencedor? Porque o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. O poder do nosso Deus é tão grande que Ele não depende de quantidade para vencer. Você entende isso? Deus é maravilhoso, irmãos. E é esse Deus que nós servimos. Um Deus onisciente, que sabe todas as coisas. Um Deus onipotente, que tem poder sobre todas as coisas. E um Deus onipresente, que está em todo lugar. Um Deus onipresente, que conhece o intuito, o intento dos nossos corações. Um Deus que a Bíblia diz, e eu acho muito lindo essa parte, esse verso em especial, se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que ali estás também. Se tomar as asas da alva, ou se habitar nas profundezas, coisa linda, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. O que eu vejo aqui? Um Deus protetor. Um Deus que não importa onde você estiver nesse universo, Ele está contigo. Ele está ao teu lado. Ele te guia. Ele cuida de ti. Aleluia, irmãos. Como é maravilhoso servir a um Deus tão grande. Um Deus tão poderoso.
Um Deus que apesar das nossas fraquezas, diz aí, sim ou não? Um Deus que apesar de nós sermos tão pequenos diante dessa imensidão que Ele criou, a Bíblia diz que Ele se importa contigo. A Bíblia diz que Ele te ama. A Bíblia diz que Ele tem projeto de vida para cada um de nós, irmãos. Então, olha que coisa linda e maravilhosa. Quando nós buscamos, quando nós servimos, quando nós adoramos a um Deus tão maravilhoso, e que seus atributos, como nós falamos aqui, são tão grandes. Saber que não há como se esconder dele. Saber que se você estiver no escuro, para ele é a mesma coisa. Saber que quando nós fomos formados pelo Senhor, quando nós ainda não éramos nada, como a Bíblia diz, informes, um projeto de vida, digamos assim, e aí o Senhor começa a trabalhar e a nos formar. Quem entende, diga amém. Ainda no ventre da nossa mãe já estamos sendo guardados pelo Senhor. Ainda no ventre da nossa mãe já estávamos, meus queridos, traçado todos os dias da nossa vida. Então nós não precisamos nos preocupar com o amanhã. Quem me entende, diga amém. Nós não precisamos nos preocupar, porque o Senhor Jesus disse que basta a cada dia o seu mal. Então, meu querido, o que nós precisamos entender é que a nossa vida aqui na terra é guardada pelo Senhor. E que Ele sabe de todas as coisas na nossa vida. E de que ainda que você esteja preocupado com algo, ainda que nós estejamos angustiados com algum momento que nós estamos passando na nossa vida e parece que não vai ter fim, insolúvel, o Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, não vai te abandonar. Você entende isso? Mas do que nós estamos falando? E sermos sinceros diante de Deus. Estamos falando de um Deus que vê todas as coisas. Estamos falando de um Deus poderoso. Aquele que vê, que sabe e que ouve. Amém? Diga comigo, aquele que vê, aquele que sabe e aquele que ouve. Ele vê todas as coisas, irmãos. Coisas boas e más que você já fez, Ele sabe. Coisas boas e más que eu já fiz, Ele sabe. Às vezes o pregador vem à frente pregar e ele diz assim, ó, a palavra que vem para vocês primeiro veio para mim. Então nós temos que colocar nossa vida dentro da palavra. Não dá para alguém pregar a palavra e falar, você, não, meu amado, somos nós. A condição é a mesma. Então, quando nós nos levantamos para trazer uma palavra para a igreja, nós também recebemos essa palavra na nossa vida. Nós também temos que viver aquilo que nós pregamos. Então nós estamos falando de um Deus poderoso que tudo vê, que tudo sabe, que tudo ouve. Ou seja, Ele vê todas as coisas. Ele sabe todos os nossos temores, todos os nossos medos, todas as nossas angústias. Ele sabe de tudo. Mas o gostoso da história não é só saber que Ele sabe. É saber que Ele age ao nosso favor.
É saber que Ele nos dá a condição de nós clamarmos a Ele. É saber que o próprio Deus diz, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É saber que diante dEle, meu querido e minha querida, nós podemos nos desmanchar diante do Senhor. Amado, as orações mais sinceras são feitas no leito do hospital. Sabia disso? As orações mais sinceras são feitas no leito de morte. Porque muitas vezes nós expressamos até palavras bonitas, mas às vezes não é aquilo que nosso coração está dizendo de verdade. Você consegue entender isso? Você consegue entender que de repente alguém está orando por alguém, está falando uma palavra tão bonita ali, Senhor abençoa, Senhor isso, Senhor aquilo, mas aí o Senhor vai lá no coração, lá dentro, e não é nada daquilo. Esse é o ser humano, que deseja boa sorte para você com essa mão, mas com a outra mão está dizendo, ah, miserável, está melhor do que eu. Esse é o ser humano. Então nós temos que ser diferentes. A palavra de Deus, meu amado, ela tem que ser poderosa, a ponto de ela mudar a minha e a sua vida. A ponto de nós falarmos, meu amado, mas não da boca para fora, mas falarmos e dentro do nosso coração, nos nossos íntimos, o Senhor poder olhar e falar, esse é sincero. Então nós estamos diante de um Deus que sabe de todas as coisas. Sabe dos nossos medos, dos nossos temores. E quem nunca sentiu medo de alguma coisa, irmãos? Quem nunca ficou apavorado com uma má notícia? Para quem é pai de família ou até mãe de família, quem nunca ficou desesperado se um dia você foi dispensado do emprego que você tinha, do trabalho, da empresa que você tinha? Porque é muito fácil quando o casal está os dois, né, com renda, é muito bom, sim ou não? Mas quando acontece do esposo ficar desempregado e a esposa ainda está trabalhando, ainda dá para ir levando, sim ou não? Mas e quando os dois estão agora, os dois desempregados, os dois em casa, os dois com necessidades para a família toda, 3, 4 filhos? E aí eu pergunto, o desespero bate na alma ou não? Por mais que você tenha fé, por mais que você seja um homem de Deus, por mais que você seja uma mulher de Deus, a hora que chega a má notícia, meu amado, nosso coração treme na base. Nós passamos a ter medo, temor, nós não sabemos o que vai acontecer alguns meses ou anos à frente, se nós não nos encaixarmos em alguma situação novamente. E é nessa hora que realmente Deus está olhando para o teu coração e vendo se aquilo que você canta é verdadeiro. Porque quando está muito bem, é fácil cantar, o Senhor me cuida, o Senhor me guarda, o Senhor é fiel, é muito bom cantar, irmãos. Mas na hora da dor, na hora do choro, na hora do temor, na hora do medo, é a hora que nós devemos expressar verdadeiramente a confiança no Senhor. E é aí que entra, Senhor, Tu me sondas e me conheces. O Senhor conhece, irmãos, todos os nossos pecados. Estou falando aqui das pessoas que estão lá no mundo, não. Estou falando de servos de Deus. Estou falando de homens e mulheres que conhecem a Deus e que andam na presença do Senhor. E que muitas vezes, meu amado, nós falhamos. Porque esses somos nós diante do Senhor. Graças a Deus, amado, pela salvação, graças a Deus, amado, pela libertação, pelo sacrifício da cruz do Calvário, glória a Deus por isso.
Mas, amados, vamos pensar um pouco. A Bíblia diz que quando Deus olhou do céu, Ele não viu um justo sequer. Você entende isso? Você entende que nós estamos numa situação de miserabilidade? Os nossos pecados encobriam a face do Senhor de diante de nós. Mas que agora o Senhor nos deu o direito, a condição de nos apresentarmos diante dele como justos. Porque antes ele olhava e não via justo algum, agora ele olha e ele vê o quê? Ele vê pessoas justificadas pelo sangue do Cordeiro. Então, ainda que nós estejamos numa situação em que nós somos falhos, que muitas vezes nós cometemos erros, o Senhor já não olha mais para os nossos pecados, para os nossos erros. Por quê? Porque quando Ele olha, Ele não vê você pecador, mas Ele vê o sangue do Cordeiro. Ele vê o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. Ele agora olha para alguém que está na face da terra, sendo justificado pelo sangue do Cordeiro. Então Ele conhece a nossa falha, Ele conhece o nosso erro, Ele sabe de todas as coisas, mas Ele nos vê justificados através da cruz do Calvário. Esse é o Deus que te vê. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Esse é o Deus que nos vê de verdade, irmãos. E que sabe de todas as coisas, e que ouve todas as coisas. E terminando, Ele sabe das nossas necessidades, Ele conhece os nossos anseios, e Ele sabe que ninguém pode se esconder de sua face. Você entende isso? Então é melhor, escuta o conselho que eu vou lhe dar agora. É melhor você ser sincero diante de Deus. Nós podemos esconder alguma coisa das nossas esposas, sim ou não? Cadê os homens? Sim ou não? As mulheres podem esconder alguma coisa dos seus maridos, sim ou não? Pode ou não pode? Você pode esconder alguma coisa dos seus filhos. Você pode esconder alguma coisa dos seus pais. Você pode esconder alguma coisa da igreja. Mas de Deus, você não pode esconder nada. E a Bíblia diz que não há nada que esteja oculto que não há de ser revelado. Então está aqui, para nós nessa manhã, uma palavra de alerta, de cuidado, porque você está sendo observado. Sabe quando alguém olha para o outro assim, tá bom, estou de olho em você, faz assim, ó. Imagine Deus falando para você assim, Érica. Hein, teacher? Ronaldão? Arnaldão. É ou não é? Mamãe não vê, papai não vê, patrão não está vendo. Cuidado. Porque o Senhor te conhece. Eu quero terminar lendo o versículo 1 e 2. E eu já deu a hora. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. E de longe entende o meu pensamento. Senhor, tu me cercas. O meu andar e o meu deitar. Algumas Bíblias dizem por trás e por diante. E conhece todos os meus caminhos. E sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. É Deus que te vê, irmãos. Quando Jesus vai ensinar a oração, Ele diz assim, entra no teu quarto. Não é isso? E ore ao Deus que te? Mas não era para ouvir? Você não está fazendo oração? Você já parou para pensar nisso? Entra no teu quarto e ora ao teu Deus em oculto que te? Não era para ser que te ouve.
você vai lá orar. Sabe por que quer te ver? Porque Deus vê além das nossas palavras. Ele olha o que está lá dentro do teu coração. Ele olha realmente aquilo que está plantado no teu coração. Então, meu amado, está aqui, eu termino essa palavra dessa maneira. Que nós possamos andar na presença do Senhor e saber que Ele vê todas as coisas. E sabermos que Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Deus te conhece. Tem pessoas que estão na igreja porque tem medo de ir para o inferno. E esse não pode ser o objetivo de você estar na igreja. Nós temos que servir a Deus não por medo do inferno, de ir para o inferno. Mas nós temos que servir a Deus por amor e não por medo. Fique com essa palavra. E saiba que o Deus que te vê, que te conhece, que te formou, sabe de todas as coisas. E é Ele que tem cuidado de nós. Feche teus olhos. Nosso Deus, quero te agradecer por essa palavra. Porque eu poderia, Senhor, estar trazendo uma palavra de prosperidade. Poderia, Senhor, estar trazendo uma palavra que estivesse amaciando o ego dos irmãos, elogiando-os. Mas, Senhor, a palavra que o Senhor nos deu nessa manhã foi uma palavra, Senhor, em que nos mostra que nós temos que andar no temor do Senhor. Que tudo que nós fizermos, Senhor, não pode ser para simplesmente mostrar para A, para B ou para C uma aparência falsa. Porque diante do nosso Deus isso não funciona. Mas a minha oração sincera, Senhor, agora, é que o Senhor nos ajude como igreja. Para que nós possamos, Senhor, ser sinceros diante da Tua face todos os dias. E nos arrependermos, Senhor, dos nossos maus caminhos todos os dias. E o salmista, Senhor, lá no finalzinho do salmo, nos últimos versos, ele vai dizer: Senhor, me sonda. Vê se há em mim algum caminho torto, algum caminho incorreto, alguma coisa que eu esteja fazendo que não é do seu agrado. Revela-me e me conduz ao caminho certo. E é esta oração que eu faço, não apenas por mim, mas por toda a igreja. Não apenas, Senhor, por esta igreja, mas por todo o ministério. E esta oração, meu Deus, eu estendo não, Senhor, para essa igreja, mas para todas as igrejas no Brasil. E ainda vou estendê-la, Senhor, para todas as pessoas, Senhor, neste mundo, onde houver uma igreja, onde houver, ó Deus, um povo que se reúne para adorar o Senhor como Deus verdadeiro, que o Senhor possa sondar os nossos corações. E que nós possamos, Senhor, ser achados justos diante da Tua presença. Não com a justiça humana, com os feitos humanos, como eu disse, mas que o Senhor possa nos achar justo através do sangue do Cordeiro, que nos purifica de todo pecado. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.